E aí, pessoal, aqui é Lara. Então, dando continuidade aí à resolução das questões do primeiro estágio, eu estou aqui com a questão 2.41 do BI para resolver com vocês. Então, o que me pede essa questão? Determine a tensão de tração necessária no cabo AC. Sabendo que a resultante das três forças exercidas no ponto C da haste BC seja ao longo da linha BC, a correspondente intensidade da resultante. Ou seja, essa questão me pede a tensão no cabo AC e a intensidade da resultante. Então, eu coloquei a figura para a gente observar algumas coisas antes de desenhar o diagrama de corpo livre. A questão me diz que eu tenho uma tensão de tração no cabo AC. Se eu vir aqui tração, eu já sei que tem uma força saindo do ponto C, certo? Tração é sempre saindo. Então, eu tenho uma força de tração no cabo AC, ou seja, saindo de C. E eu tenho uma resultante que está disposta ao longo da linha BC. Outra informação importante. Então, eu sei que minha resultante está aqui, ao longo da linha BC. Então, eu diferenciei para vocês identificarem o que é força e o que é a resultante dessas três forças. Observação para os ângulos. Vamos lá. Eu tenho aqui um eixo vertical. E paralelo a esse eixo, eu tenho uma força de 220 newtons. Paralelo ao eixo, o que quer dizer? Quer dizer que eu tenho uma força de 220 newtons que também está na vertical. Sabendo disso, eu posso usar a lei do halteros internos e eu pego, né? Se eu sei que aqui eu tenho 35 graus do cabo BC com a vertical, então aqui eu também vou ter 35 graus do cabo BC com essa força, porque essa força está na vertical. Anota isso aí que vai ser importante lá na frente para a gente. Outra informação importante. Eu tenho aqui um triângulo que é formado pelo cabo AC, o cabo BC e o eixo vertical. Se eu tenho 65 graus aqui e 35 graus aqui, para completar os 180, pois todo triângulo fechado ele tem 180 graus, eu preciso de 80 graus. Anota esses ângulos, anota esses vetores, que agora a gente vai para o papel terminar de resolver essa questão. Então, pessoal, dando continuidade aí à resolução da nossa questão, vamos lá. Eu desenhei o meu diagrama de corpo livre, né? Onde eu coloquei os vetores que a questão me dava, seja no enunciado ou no desenho. Então, eu fiz minha força de tração em AC, minha resultante, minha força de 220 newtons e minha força de 330 newtons. Eu adotei a resultante como se tivesse tracionada também, saindo do ponto C. É o ideal que a gente faça isso. Por enquanto, eu acho que Eduardo comentou isso com vocês, então a gente vai adotar sempre as forças saindo do ponto. Então, pessoal, eu anotei os ângulos que eu já conhecia, certo? 80 graus, que eu tinha achado aqui com vocês anteriormente, meus 35 do halteros internos, os 25 que já foi me dado na questão, beleza? Então, gente, eu tenho 4 forças aqui. Então, eu já excluo a possibilidade de usar a lei dos senos e cossenos aqui, certo? Porque talvez até tenha como resolver, mas vai dar muito trabalho com ângulo e coisa e tal. Como eu posso resolver essa questão? Somatório das forças, certo? Tradicionalmente, o que a gente faz? Somatório das forças em X e em Y. Se eu imaginar um eixo X e um eixo Y de cara aqui, eu vou ver que minha resultante e minha tração estão inclinadas. Então, eu tenho muitas informações desconhecidas. Eu tenho ângulos desconhecidos
e eu tenho duas incógnitas, né, que é a tração e a resultante, que estão inclinadas, então preciso de ângulo, e eu vou acabar usando essas duas forças na minha equação de x e y, que vai deixar quase impossível de encontrar essas forças. O que é que eu vou fazer? Gente, quando é o somatório das forças, eu estou querendo dizer o seguinte: eu tenho um corpo em equilíbrio, certo? Isso aqui tá parado. A gente está estudando mecânica estática, então tá parado. Somatório das forças é zero, não tem movimento, tá? Então, em qualquer eixo ou direção que eu olhar, o somatório das forças vai ser zero. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso traçar um eixo aqui, né? Na mesma direção da minha resultante, que eu vou chamar de x', e vou traçar um eixo aqui que eu vou chamar de y'. Por quê? Quando eu for fazer meu somatório das forças em y', eu não vou ter essa incógnita, eu só vou ter essa. Ou seja, dá para descobrir. Lara, mas eu não consigo entender como é que eu vou decompor essas forças com o meu eixo inclinado. É simples, minha gente. Vira a folhinha aí, ó, e eu tenho um eixo XY, igual a gente tá acostumado a ver, sempre. Então, vamos lá. Se eu tracei meu eixo aqui XY, para fechar os quadrantes, se eu sei que esse ângulo é 80 graus, para completar 90 aqui, eu tenho 10 graus. Se eu sei que aqui é 35 e aqui é 25, isso dá 60, para completar esse quadrante, 30 graus. Anota as informações e vamos para o somatório de forças. Vamos lá. Somatório das forças em y' igual a zero, onde eu adotei que o que está para cima é positivo. O que eu tenho em y? Eu tenho minha componente da tração vezes o cosseno de 10, que é esse ângulo aqui. Lara, mas geralmente y é seno. Gente, não adote isso para a vida. Você tem que analisar o triângulo. Eu tenho uma componente aqui que é o meu cateto oposto, e quando é cateto oposto, a gente usa seno. Nesse caso, a minha componente em y é adjacente ao ângulo. Então, eu vou usar o quê? Cosseno. Ou seja, tração em AC vezes o cosseno de 10, positivo, porque está para cima, menos essa força aqui de 330 está para baixo do meu eixo, né? Y está no sentido negativo. Então, menos 330 vezes o cosseno de 30, porque cosseno, mesma coisa, ó. Minha componente nesse eixo aqui é adjacente ao ângulo, então é cosseno. E menos 220, que também está para baixo do eixo, vezes o cosseno de 55. Lara, esse 55, gente, 25 mais 30. Pronto. Faço aqui meu somatório de forças, né? Isolei minha incógnita, que era a tração, passei o que não era incógnita para o outro lado, achei minha tração em AC. Vou agora fazer o somatório das forças em X. O que é que eu tenho em X? Vamos lá. Somatório das forças em X' igual a zero. O que está para a direita do eixo é positivo. Vamos lá. Eu tenho minha resultante, que está no sentido negativo. Por que não está multiplicando nenhum ângulo? Porque ela está em cima do eixo, ela não é inclinada. Então, menos R, menos, eu tenho uma componente aqui de TAC. Tá vendo? Meu TAC é inclinado. Então, eu tenho uma componente aqui em X', que é oposta ao meu ângulo conhecido, que é 10 graus. Ou seja, menos TAC, porque está no sentido negativo do eixo, vezes o seno de 10. Agora eu usei seno porque eu tenho uma componente que está oposta ao ângulo, certo? Se está oposta ao ângulo, é seno. Se está adjacente ao ângulo, é cosseno. Então,
menos a tração em AC vezes o seno de 10, menos 220, aqui eu também tenho uma componente oposta ao meu ângulo conhecido, certo? Uma componente aqui, ó. Então, menos 220 vezes o seno de 55, menos 330 vezes o seno de 30. É igual a zero. Substituo o meu valor de TAC, que eu já encontrei, e resolvo essa equação. Isolo R e resolvo essa equação. E encontro minha resultante igual a menos 417,85 newton. Lara, a resultante deu negativa. Pode? Pode. Gente, o que quer dizer esse sinal? Vamos analisar. Eu adotei que tudo que está saindo, tudo que tem no meu ponto está saindo, está tracionando. Então, eu adotei que minha resultante estava saindo do ponto C. E encontrei um valor negativo para essa resultante. O que é que isso quer dizer? Que eu adotei o sentido errado, certo? Então, tá errada a questão? Não, não tá. Esse sinal só quer dizer que, na verdade, o meu vetor resultante ele está entrando no ponto e não saindo. Apenas isso que quer dizer, certo? Então, especifica aqui embaixo, né, que o vetor resultante está entrando no ponto, ou então deixa assim, porque a conta está certa e esse sinal é justificado pelo desenho, certo? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. E logo mais a gente se encontrar aí nas monitorias pelo Meet. E semana que vem tem mais questão para vocês aqui. Valeu!